Olá, mais uma vez estamos juntos conversando sobre as questões da fisioterapia respiratória. Hoje a abordagem vai estar relacionada com o último vídeo, que foi exercícios respiratórios por controle da ansiedade. Foi um vídeo solicitado por um professor de karatê da cidade de Goiôerê, né? Qual que é essa continuidade aí que a gente vai dar? A gente vai falar hoje de algo que está bem ligado, um pouco ligado, de certa forma, às questões de ansiedade, que é a depressão. A depressão hoje é uma doença que envolve muitos profissionais, é algo que a gente entende como uma doença que necessita uma visão multiprofissional, tá? Os casos de depressão, nos últimos anos, eles têm aumentado de forma substanciosa, ou seja, mais pessoas elas estão sendo diagnosticadas com depressão. Depressão é uma doença que depende de um diagnóstico clínico. O que significa isso? Depende do parecer de um profissional médico. Quem vai emitir esse diagnóstico, quem vai dar esse diagnóstico de que o paciente tem realmente depressão, é o profissional médico, tá? E qual é o papel da fisioterapia respiratória aí perante as questões da depressão? Como eu falei há pouco, a depressão necessita de uma visão multiprofissional, envolve médico psiquiatra, profissionais da educação física, profissionais da nutrição, profissionais da psicologia e um outro profissional aí que entra nessa visão multidisciplinar, na minha concepção, é o profissional fisioterapeuta respiratório. Apesar de que em muitos casos não é dado muita atenção à fisioterapia respiratória nessas situações de depressão. Qual vai ser a intervenção da fisioterapia respiratória nessas situações? O nosso papel aí é contribuir com o movimento respiratório do paciente, tá? Em qualquer caso, o papel da fisioterapia respiratória é esse: contribuir com a função pulmonar, contribuir com o movimento respiratório. Respirar corretamente está totalmente relacionado ao controle de situações de ansiedade ou situações de depressão. Com o passar dos anos, tá, a gente nasce com uma qualidade muscular, e conforme a gente vai envelhecendo, essa qualidade muscular ela vai sendo alterada. Quais são essas alterações? Eu vou citar duas, tá? Basicamente duas. Encurtamento de um grupo de músculos chamado intercostais e encurtamento de um outro músculo que, na minha concepção, é praticamente 80% da respiração, que seria o músculo diafragma. O músculo diafragma, né? O músculo diafragma ele tem uma característica específica que permite a ele várias contrações ou muitas contrações. E no decorrer da nossa vida, a gente necessita dessas contrações. A partir do momento que esses músculos eles se encurtam, a gente desaprende a respirar, tá? Então, aí dentro da fisioterapia respiratória, a gente tem várias técnicas que a gente consegue reeducar essa respiração em si. O processo de reabilitação pulmonar ou reabilitação cardiopulmonar, ele não deixa de ser isso, de reensinar o indivíduo a respirar. Respirar da forma correta, porque respiração é um ato involuntário, né? Quer queira, quer não, a gente vai respirar por si só. Porém, a gente usa o desaprender a respirar, é usar o músculo errado para respirar, tá? Em muitos casos a gente desenvolve o que a gente chama de uma respiração apical. O nervosismo, situações extremas de depressão, a gente desenvolve a respiração apical, que é uma respiração com uma desvantagem mecânica muito grande, tá? Existem algumas situações também que chegam aqui no consultório, né? Um paciente que em algum momento da vida dele ele foi diagnosticado com depressão, né? Não dormia,
passava por situações que existia uma respiração mais ofegante, e depois de um certo estudo em cima desse paciente, o que acabou percebendo? Que na verdade ele tinha uma doença pulmonar que levou ele a um movimento respiratório errado, tá? Então existem essas questões na dinâmica das pessoas que podem estar com depressão em si. Aprender a respirar vai curar qualquer pessoa da depressão? Não, não vai. Tá? Vai melhorar? Com certeza vai melhorar. Opinião minha, tá? Opinião pessoal. Eu acredito que a depressão, o que vai contribuir muito para o controle da depressão, que um paciente venha a não ter mais a depressão, é o conhecimento que o paciente tem dos problemas dele. Tá? E dentro dessa busca também, alguém que tem um papel muito importante são os professores de educação física. Por quê? Porque o exercício físico, a prática do esporte, vai trazer ao paciente com depressão uma sensação de bem-estar. O exercício físico, a atividade física, vai trazer uma liberação maior de endorfina. A endorfina é uma substância muito importante que nos dá prazer, traz analgesia, etc. E o esporte faz isso. Tá? Eu, particularmente, acho que o melhor esporte que faz isso é o karatê. Não só pelo fato de que eu treine karatê, mas também que as academias de karatê, elas trabalham muito a filosofia budista. Tá? O pessoal que está assistindo esse vídeo aí e treina karatê, acho que vai saber bem o que eu estou falando. A gente tem algumas coisas lá, como por exemplo o Dojukun, que é para você que não entende, como se fosse um poema, tá? Que fala sobre questões de conduta, etc. O karatê, ele traz muita força de vontade, coloca no paciente ou coloca no praticante do karatê muita concepção de força de vontade. Os grandes campeões, por exemplo, eles são pessoas que você percebe que eles têm uma força de vontade muito grande, uma disposição grande. O exemplo disso é uma pessoa assim, que eu aprendi a admirar na minha vida e dentro da prática do karatê, né, que é o professor Ricardo Musi. De todas as pessoas que eu já conheci, ele é um grande entusiasta do karatê, né? Acredito que ele deve ter um grande sucesso na vida pessoal, na vida profissional também, mas a base eu entendo, entendimento meu, que a base é esse entusiasmo e essa força de vontade que eu penso que ele adquiriu no karatê. Porém, não é só o karatê que faz isso. Você pode encontrar esse desenvolver da força de vontade lá no atletismo, você pode encontrar isso no basquete, no futebol, enfim, o esporte de um modo geral, ele ensina você a ter essa força de vontade. E se sentir bem e ter a força de vontade é algo que assim vai melhorar muito a tua resposta perante a depressão, tá? Em termos de exercício respiratório, o que pode contribuir para a depressão? Esse exercício que eu passei, que é o exercício do último vídeo, tá? Que a gente chama de padrão de respiração tranquila, é o nome técnico. Mas se você for dar uma olhada no último vídeo, você vai saber bem como que é esse processo de respiração. Os próximos vídeos aí, eu vou trabalhar, orientar alguns exercícios de mobilidade diafragmática, tá? Então, você que acompanha o meu canal e que tem essa questão de ansiedade, essa questão de depressão, procure acompanhar esses vídeos de exercício respiratório que eu vou fazer, principalmente os exercícios de mobilidade diafragmática, tá? E jamais largue o seu tratamento clínico, tá? Isso, sem sombra de dúvidas, é importante, porque a depressão é uma doença,
tá? Quer queira, quer não, uma doença ela depende de um tratamento clínico. Busque a prática de atividade física. Eu particularmente recomendo o karatê, né? Porque eu vivo, eu gosto, eu sei o quão é interessante. Mas procure a atividade física e você se sinta melhor, tá? Se você se sente bem correndo, vá correr. Eu vejo muitas pessoas que se sentem felizes correndo, né? São os corredores amadores, eles disputam provas nas cidades. Eu tenho um irmão mesmo que é corredor, pelo que eu vejo dele, pelo que ele me passa, é que ele se sente muito feliz correndo. Enfim, vá procurar a sua felicidade. Eu acho que a atividade física, o esporte, tem muito a ver com essa busca da felicidade e do autoconhecimento. Então era isso que eu gostaria de passar nesse vídeo, tá? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você que tem essa questão de ansiedade ou passa por um processo de depressão, já tem a depressão em si diagnosticada. E se não é o seu caso, encaminhe esse vídeo para uma outra pessoa, tá certo? Volta a falar, qualquer questionamento sobre o vídeo, sobre qualquer outra coisa que seja de interesse da fisioterapia respiratória, me encaminhe, coloque nos comentários ou me encaminhe através dos meus contatos que eu sempre deixo no vídeo. Tá certo? Então, um abraço para você e até o próximo vídeo.